Olá, boa noite. Então, o tema da nossa live de hoje é o poder do hábito, como o hábito influencia no nosso emagrecimento. E o porquê que é tão difícil mudar um hábito. Entender o que é um hábito, como ele se forma e como a gente consegue, então, fazer essa mudança de hábito para não ser tão nocivo. A gente tem hábitos que são nocivos à nossa saúde e são eles que vão fazer, então, com que você comece a ganhar peso. Então, a intenção aí da nossa live de hoje é justamente essa aí, né? Desvendar a questão dos hábitos e como que eles, então, influenciam no seu emagrecimento. Tanto no ganho de peso, né? Quanto no emagrecimento, tá? Os hábitos, eles nada mais são do que uma repetição de ação. Ele é uma ação que se repete com muita frequência, né? E com uma certa regularidade. O hábito, ele está lá no nosso subconsciente. Você faz todas as coisas, todos os atos, sem nem mesmo pensar. É para isso que serve o hábito, justamente para nos proteger, nos colocar em um terreno conhecido, para fazer com que não pensemos na ação que estamos fazendo, justamente aí para nos poupar energia também, para fazer aí com que a gente não fique ali sempre pensando a todo momento em tudo que a gente está fazendo. Por exemplo, no ato de dirigir, né? Você não pensa ali que você tem que a todo momento, né? Tenho que pisar o pé na embreagem, trocar de marcha, enfim, olhar os retrovisores, mudar de faixa, enfim. Não, você já está ali no piloto automático. Então, o hábito é isso, é entrar neste piloto automático, para fazer, então, com que façamos todas as nossas ações sem nem mesmo a gente perceber, senão a gente ia enlouquecer com tanta tomada de decisão a todo momento, aí com decisões que a gente não necessariamente precisa estar ali tão presente em certas ações que a gente está tomando a todo momento na nossa vida. Por exemplo, o hábito de acordar cedo todos os dias no mesmo horário. Você tem o costume de acordar todo dia ali às 6 horas da manhã, você normalmente já acorda meio que automaticamente, né? Nem precisa ali de despertador. Por mais que você vá dormir, às vezes, um pouco mais tarde no dia anterior, mas você já criou aquele, seu cérebro já está condicionado a acordar todo dia naquele horário. Ou o hábito de tomar banho. Você nem pensa na ação ali de tomar banho. Enquanto você está ali tomando banho, você está pensando, às vezes, em algumas outras coisas, mas no ato em si de tomar banho, lavar a cabeça, enfim, você não está pensando, já é tudo muito automático. Ou toda vez que você sai de casa ou sai do carro, você tranca o seu carro, você tranca a sua casa, né? São ações ali que você tem que você não pensa, né? Você faz no automático. Né, os neurocientistas que estudam muito essa questão do hábito, eles chamam que existe ali o loop do hábito, que é o como um hábito se forma. Primeiro existe um gatilho, aí existe a rotina e existe a recompensa. Então, o que é este gatilho, por exemplo? O gatilho é, de repente, qualquer coisa ali que vai desencadear uma ação. A rotina é toda aquela sua rotina do seu dia a dia já, né? Que você tem, trabalho, escola, toda a sua rotina. E a recompensa é aquilo que você faz para recompensar o seu gatilho e a sua rotina. Então, isso é o como se forma um hábito, né? É o loop do hábito. O que acontece? Existe o hábito, né? Esse loop que é nocivo e existe esse loop que ele é melhor. Mas para a gente conseguir fazer essa mudança, a gente precisa identificar o que está acontecendo. Quais são os gatilhos que estão desencadeando esse novo hábito, né? Para a gente ter essa recompensa, por exemplo. O gatilho que você tem é, para nós mulheres, a TPM. Toda vez que você está na TPM, eu sempre penso em chocolate.
né? Ou em algum doce, enfim. Então, já tem ali o gatilho da TPM, né? O período ali do seu ciclo que você está. E aí, somado à sua rotina, que você está mais, de repente, foi um dia super estressante, teve uma rotina um pouco mais atribulada nesse período, aí você, como recompensa, para conseguir ali melhorar todo aquele estresse, todo aquele sentimento, né, que você está vivendo naquele período, você vai atrás então do chocolate. E aí você percebe que você criou um hábito, né? Você está na TPM, já somado à sua rotina, que normalmente a gente tem uma rotina sempre um pouco mais atribulada, né? E aí a gente já associa isso que sempre eu vou querer o chocolate. Por quê? Porque o chocolate é a minha recompensa para todo aquele momento que eu estou vivendo. E normalmente a gente pensa em recompensa, e aí é o nosso cérebro, né? Porque é o nosso cérebro que nos comanda, não a gente comanda o nosso cérebro, né? Então ele está sempre ali nos comandando, a gente não manda para o nosso cérebro, já gerou esse comando. Então eu estou na TPM, então não importa como foi a minha rotina, eu sempre vou querer que essa rotina, de uma forma ou de outra, eu vou estar mais irritada, e aí eu vou comer então o meu chocolate. E assim, o porquê o doce, né? E porque normalmente o chocolate? Porque a gente sabe que o chocolate, ele sim, o cacau em si, ele nos dá uma sensação maior de bem-estar, né? Ele ajuda a liberar mais serotonina e mais dopamina. Só que é uma sensação realmente momentânea, onde a gente vai simplesmente por alguns minutos sentir essa recompensa. Eu não sei aqui como é com vocês, se vocês normalmente aí, por exemplo, num período de TPM, vocês recorrem então a um doce, né? Não necessariamente a um chocolate, mas recorre sempre ao doce. Essa é um tipo aí então de formação de um novo hábito. Tá? Uma outra situação. O gatilho, por exemplo, é um dia que seu chefe ali no trabalho foi, né, teve ali um dia um pouco mais estressante, enfim. E aí, às vezes, acabou descontando em você. Então, por exemplo, ali é o gatilho, né, do estresse do seu trabalho. Ou de repente, né, às vezes tem um pouco disso também, né? A gente se acostuma num certo tipo de trabalho, mesmo não gostando daquele trabalho, e aí a gente vai levando aquilo com a barriga, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção até o que a gente está fazendo aí com a nossa rotina, né? Então tá ali, você tá estressada no seu trabalho. Aí você tem a sua rotina de pegar trânsito todo dia para voltar para casa. E aí, como recompensa, você quer fazer o quê? Você quer chegar em casa, abrir um pacote de salgadinho e sentar no sofá e tomar uma latinha de refrigerante, né? E aí tá formado esse hábito, percebe? E aí você vai fazendo isso sem nem mesmo perceber. Já é inconsciente, porque você faz isso com uma certa frequência, é sempre dessa forma que acontece, né? Você tem um gatilho ali, alguma coisa que de repente é um fator estressor na sua vida, somado então à sua rotina, né? Por exemplo, ali o estresse do trabalho, o trânsito, enfim, aí qualquer coisa vai desencadear ali um estresse a mais, e aí, para recompensar tudo isso, você sempre vai buscar na comida um certo prazer, só que um prazer momentâneo. E normalmente, por que a gente recorre a essas comidas que são um pouco mais calóricas, mais açucaradas, mais gordurosas ou mais ricas em sal? Justamente porque elas vão viciando o nosso cérebro também. O açúcar, ele acaba sendo um pouco viciante, né? Quanto mais açúcar você come, mais você quer comer açúcar. O sal também, né? O sal junto com a crocância, por isso que as pessoas, quando comem o salgadinho, elas vão comendo e não conseguem parar em um só. Elas pegam um e vão comer. Porque o sal somado, né? O excesso de sal somado à crocância e fora somado aí alguns realçadores de sabor que a indústria utiliza nos seus salgadinhos. Isso gera um efeito viciante, tanto né, nas nossas papilas gustativas,
quanto no nosso cérebro. E aí fazendo então que a gente sempre queira e busque por estes mesmos alimentos. E gera essa recompensa aí no nosso cérebro desse prazer, dessa secreção de serotonina, de dopamina nesse momento. Só que esse efeito prazeroso, né, de estar ali, é por pouco tempo. Porque no dia seguinte você já ficou estressada de novo, enfim. E aí, só que aí você não está indo atrás do seu objetivo, que é de emagrecer. Porque você está sempre recorrendo à comida para suprir aí, para ser a sua recompensa. O primeiro passo para a gente conseguir fazer essa mudança de hábito, né? Principalmente esse hábito nocivo. E aí a gente cria um novo loop de hábito, só que um hábito mais saudável. O primeiro passo é reconhecer qual é este hábito nocivo que você está tendo. Por exemplo, né, indo ali para o nosso exemplo que foi, né, que eu dei do dia estressante no trabalho. Às vezes é um dia um pouco mais atípico, foi mais estresse ainda no seu trabalho. Você pegou muito trânsito para voltar para casa. E aí o que você vai fazer? Em vez de sentar no sofá para relaxar, chegue em casa, tire, né, o seu sapato e vai tomar um banho quente, um banho relaxante, né? Que aí no banho você começa a pensar em outras coisas, a cabeça vai esfriando um pouco. Tome ali o seu banho, coloque de repente um cheirinho de lavanda no seu banheiro, que a lavanda ela ajuda a liberar mais serotonina, ela tem um efeito um pouco mais calmante também no nosso cérebro e já vai te preparando também para a hora de dormir. Então, fazendo aí até com que seu sono seja de melhor qualidade. Então, faça isso. Né? Tente mudar, não desconte na comida um dia estressante, porque você vai ficando se afastando cada vez mais do seu objetivo dessa forma, né? Se você tá ali sempre, o seu foco é realmente ali emagrecer, então não desconte toda uma ansiedade, um estresse vivenciado, né, de um dia na comida. Sempre tente mudar, então, essa sua mentalidade, tá certo? Ou, por exemplo, né? Vamos ali para a questão da TPM. Você está no seu período ali do seu ciclo numa TPM. Sim, tem às vezes até uma questão um pouco mais irritadiça, às vezes, né? Eu sei que o nosso humor, ele muda bastante. Você está ali na sua TPM, né, com um humor um pouco mais lábil, mais irritada, e aí o que você faz? Ou, né, se você está saindo para ir trabalhar, ou você leva já para o seu trabalho a sua roupa de academia, e isso aí vamos, né, em qualquer período que você estiver, não só pensando aí quando você estiver na TP, mas ajuda, inclusive na TP. Leve já a sua roupa para academia, ou se você gosta de voltar para casa, né, chegar do trabalho e voltar para casa, se trocar em casa, já deixe separada a sua roupa da academia, porque isso vai ser o seu gatilho. Você vai olhar o seu tênis ali na porta de casa, e assim, não é deixar a roupa da academia escondida no quarto, não, tá? É deixar a roupa da academia para quando você chegar em casa, ver a roupa logo de cara. E isso vai te preparando até no dia anterior, porque quando você está separando a sua roupa, você já está mentalizando, amanhã eu tenho que ir para academia, né? Então você já fica ali sempre focada. Então você já aproveita, né? Já começa a sempre mandar esse comando para o seu cérebro, né? É um gatilho, né? Que você está mandando para o seu cérebro. Então, quando você chega em casa, você tem aquele gatilho de ver, então, a sua roupa ali separada, ou, né? Nem que seja só o tênis, né? Mas já está ali um começo separado. Você vai ver, e aí você já vai começar a se vestir e ir para academia. E aí a sua recompensa vai ser ali fazer o seu exercício físico e ter aquela sensação de dever cumprido, né? De atividade física realizada, de parar de adiar a sua atividade física, a parar de dar desculpas para você mesma. Se a gente quer, né? A gente arruma tempo para fazer tudo. Vocês veem que vocês estão mudando aí esse loop do hábito. Sem contar, né, que, por exemplo, né, falando então da TPM, né, que foi esse exemplo que eu dei, trocar o chocolate pela academia,
né? Existem N benefícios aí, sem contar que você vai estar ingerindo menos caloria, vai estar ingerindo um alimento que não é tão saudável, né? Porque o chocolate ao leite ali tem muito açúcar, né? E o açúcar em excesso não é bom, vai fazer com que você fique mais viciado ainda no sabor doce, fazendo com que você queira comer mais, né? Não pare em um quadradinho só, porque o açúcar dá esse comando aí para o nosso cérebro. E indo para academia, não, você está gastando mais caloria, você está liberando mais endorfina, mais serotonina, mais dopamina, enfim, você está gerando uma sensação muito maior de bem-estar no seu corpo, que vai ser mais duradoura. Até porque lá na frente, né, depois de um mês que você mudou esse seu loop do hábito, você vai falar: nossa, olha só aqui, eu consegui sim emagrecer já esse mês, né? Porque dissociei a questão ali do fator estressante de comida. Normalmente as pessoas elas descontam toda a sua ansiedade, todo o seu estresse, todas as suas frustrações na comida. Então tente não fazer isso. Mude, associe a outra coisa. Associe a ir realmente a fazer uma atividade física, porque esse prazer que você às vezes tem consumindo algum alimento que não é calórico, porque normalmente quando a gente pensa descontar na comida toda uma frustração, por exemplo, de um dia que foi muito cheio, a gente desconta em alimentos que não são saudáveis, são aí altamente calóricos, gordurosos, ou açucarados, ou cheios de sal, e normalmente em alimentos industrializados. E aí esses alimentos industrializados, eles têm alguns efeitos deletérios aí no nosso organismo. Mas se você muda essa sua mentalidade de descontar sempre na comida, colocando, por exemplo, numa meditação, ou colocando numa atividade física, colocando ali num livro, enfim, até num banho relaxante, isso tudo já começa a mudar. E aí são calorias a menos que você está ingerindo durante todo esse mês. E aí, no final desse mês, essa sua meta traçada de começar a emagrecer, você vai conseguir atingir por uma simples mudança no seu hábito. Vocês percebem que são essas pequenas coisinhas, às vezes, que tá tão enraizado ali dentro da gente que a gente não percebe. Justamente porque está no nosso subconsciente, né? A gente tá ali fazendo coisas que a gente nem mesmo pensa, né? E a indústria ela é tão esperta que faz, né? Usa desses artifícios aí para nos colocar alimentos que são ainda mais viciantes. Eles sempre colocam, associam, né? Um alimento que é salgado, crocante e mais somado ali os seus realçadores de sabor, que justamente são aonde a gente vai buscar comer esses alimentos aí quando a gente está num momento um pouco mais ansioso ou estressante, tá? Ou até mesmo, né, a gente pensa, né, quando você, consegui ali atingir minha meta, emagreci, mesmo, né, sendo ali que uma coisa positiva, aí você vai associar a comida, fala, então eu consegui atingir, então eu mereço um pedaço, né? Um pedaço, vou num café e vou comer um pedação de bolo, né? Ou de torta, enfim, né? Torta doce, enfim. Então, vocês veem que é sempre associado à alimentação, né? Então, tente mudar, né? Não associe apenas a alimentação. Né? Se você quer, de repente, colocar ali, introduzir, de repente, que seja associado à alimentação, tente colocar um alimento que seja um pouco mais saudável. Mas mesmo assim, né? Porque mesmo que seja com um alimento que seja saudável, por exemplo, coloco. A gente fala, não, comer então castanhas, ou comer a cenoura também, que faz croque-croque, né? Tem essa crocância. Normalmente você não consegue comer 1, 2, você vai comer muito. Então, mesmo que seja o alimento saudável, você vai comer em excesso. E esse excesso, ele vai te prejudicar também, né? Porque não é porque um alimento ele é saudável que a gente pode comer de tudo. Né? A gente tem todas as quantidades aí que a gente precisa consumir no nosso dia.
para conseguir aí ter o nosso emagrecimento saudável e definitivo. Então, a gente tem que sempre pensar nisso também, né? Tem gente que fala, não, mas eu só como comida saudável, eu não como nenhum industrializado, enfim. Mas, às vezes, você vai ver ali o que a pessoa está comendo, ela acaba comendo uma quantidade enorme, mesmo que seja de alimentos saudáveis. Vai ver o quanto, né, ela come por exemplo, chegou do trabalho estressada, vai sentar no sofá, pega uma porção de amendoim para comer. A gente sabe que o amendoim ele é saudável, mas ele é extremamente calórico. Então, vai continuar ali ganhando peso também, né? Então, por isso que eu falo, não associe, né, nenhum desses sentimentos à alimentação. Quando você for comer alguma coisa, pare e pense, né? Eu realmente preciso dessa comida? Por que eu estou comendo? Eu estou com fome ou é apenas uma vontade? Se você começar a pensar nisso, você já vai começar a diminuir o quanto você está comendo, né? Você às vezes vai para, não, eu realmente não preciso, não é fome, é só uma necessidade. E aí você às vezes acaba nem comendo aquele alimento, tá? No começo, às vezes, é um pouco mais difícil, justamente porque esses hábitos já estão realmente enraizados na gente, né? A gente já está ali há muito tempo fazendo essa mesma coisa, né? Por exemplo, né, foi o que eu citei, dirigir, né, a gente não pensa no ato de dirigir, óbvio, a gente tem uma atenção, né, ao trânsito ao nosso redor, mas a gente não pensa ali realmente na mudança de marcha, em freio de mão, em seta, é tudo muito automático. Quando você pensa, não, eu tenho que mudar o meu jeito de dirigir, vai ficar muito difícil, né? Você até se perde ali, porque a gente já tem alguns caguetes, né, quando a gente tá dirigindo. Eu lembro que até quando eu estava fazendo autoescola, o meu professor da autoescola falou assim, eu não sabia dirigir, nunca tinha dirigido, enfim. E aí ele falou, ainda bem que você nunca dirigiu, porque você não tem nenhum caguete. E aí, então, fica muito mais fácil ensinar. Mas quando a gente fala de alimentação, por exemplo, né? Obviamente, todo mundo aqui come desde quando nasceu. Desde da primeira hora ali já foi amamentado. Então, a gente cresceu com vários hábitos alimentares. E fazer essa mudança, né, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. É por isso que eu falo, né, as dietas restritivas, elas não dão certo por conta disso, porque as mudanças, elas são bruscas. Seu corpo não está acostumado com tudo aquilo, né, com aquela mudança de uma hora para outra, né? Seu cérebro não está habituado, ele está habituado àquela rotina dele. E aí, de uma hora para outra, você muda, ele não aceita. Então, quando a gente pensa em fazer essa mudança de hábito, né, trocar os nossos velhos hábitos alimentares por novos hábitos que sejam mais saudáveis, fazendo trocas mais inteligentes, em que a gente troque, por exemplo, alguns alimentos que tem ali na nossa despensa pelos que são mais saudáveis, né? Isso é uma dica super importante aí que eu sempre passo para as minhas alunas e eu vou passar aqui para vocês. Não tem em casa guloseimas, né? Não tem ali, por exemplo, uma caixa de bis. Por que o bis a gente não consegue comer um só? Porque somado ao doce, ele é crocante. Então, percebe? Por isso que a gente não para num só. Então, não tenha. E assim, ele é super fácil ali, tem vários, né? É um quadro, né? Um quadradinho, não é nem quadradinho, um retângulo fininho ali, pequenininho, vários enfileiradinhos, enfim. E aí você pega a caixa, deixa do lado ali do sofá e vai comendo, abrindo e comendo, nem percebendo o que você está fazendo. Quando viu a caixa toda, já foi. Não tenha esse tipo de alimento na sua casa, né? Não tenha bala, não tenha caixas de bis, não tenha salgadinhos, nem aquelas bolachas, né, que as pessoas acham que é saudável, mas não é, do tipo clube social, sabe? Até tem aquela Nesfit mesmo também, né, que é igual o clube social, só que as duas são iguais, né? Não tem diferença, elas são ali, de novo, são crocantes, muito salgadas e tem esse poder aí viciante também, né? Por mais que o sabor de uma e de outra seja diferente, elas são iguais, né? Então, não tenha nenhum tipo de guloseima na sua despensa, né? Preste ali, né? Vá ali depois, acabando aqui a nossa live, vá lá na sua despensa e vê como ela está abastecida, o que tem nela. Se está cheio de guloseima. Porque se tiver, você vai cair na tentação e vai comer, né? Não estou falando para você chegar lá e jogar tudo fora.
tá? Se você quiser, vá comendo aos poucos até acabar, porque jogar comida fora é um pecado, né? Eu sou totalmente contra isso. Ou você doa, ou você realmente vai comendo aos poucos até acabar. Mas não compre de novo. Preste atenção no que você está comprando no supermercado, né? E nunca faça a compra com fome, né? Porque se a gente fizer a compra com fome, a gente vai querer comprar sempre, vai atacar ali a parte das guloseimas, que eu tenho certeza aí que é assim que funciona, tá? Então não faça isso de barriga, não vá ao supermercado de barriga vazia, tá? E outra coisa, sempre vá com lista, porque quando você tem uma lista, você vai ali organizada, né? Você sabe tudo que você tem que comprar. Então você não vai cair ali na gôndola das guloseimas, dos salgadinhos, dos biscoitos recheados, dos chocolates, das balas, enfim, toda aquela parte lá que é cheia de guloseima, você vai sempre passar longe. Para mim até é difícil, eu dificilmente aí passo por essas gôndolas, né? Então fica às vezes até difícil de saber o que tem aí em cada um, mas às vezes eu passo justamente aí para ver o que a indústria alimentícia anda aí inventando, né, nos trazendo de novidade para encher a sua casa aí de guloseima. Então, sempre preste muita atenção nessa questão no ato de fazer as suas compras de supermercado. Você não tendo em casa já vai ser um passo enorme. Dificilmente você vai sentar lá, chegar, né? Entrando naquele loop do hábito, você vai chegar em casa depois de um dia estressante, sentar no sofá e abrir um salgadinho, porque não vai ter, né? Então, e aí nisso você já vai começar a mudar, né? Só que aí, não tendo, não é para você se estressar porque não tem, porque senão isso vai gerar outro fator estressor. Não tem, ok, vai tomar um banho, vai relaxar, vai, né, pôr uma música calma, coloque ali um cheirinho se for à noite, né? Um cheirinho de lavanda para já começar a acalmar ali a sua mente, até para você já ir se preparando para dormir também, porque isso é outro ponto super importante quando a gente fala em emagrecimento, né? Eu não sei se você sabe a importância de dormir e emagrecer, né? Mas eu não quero me estender porque falando de sono e emagrecimento, o tema aqui vai longe, né? É uma aula à parte sobre isso, mas a gente tem que sempre procurar aí não se estressar, porque você não tem, às vezes, naquele seu momento de estresse, seu pico de estresse, ter aquela guloseima. E não se sabote pensando que se você não tem, eu vou comprar para ter, para um momento que, de repente, eu estiver um pouco mais estressada. Não faça isso. Porque se você fizer, você vai cair na tentação e vai comer no primeiro momento. Não vai deixar ali para o seu momento de estresse. De novo, né? O que você tem que mudar é essa chavinha aí. Não descontar na comida esse é o momento de estresse. Dissocie isso, né? Que a comida vai aliviar aquele sentimento um pouco mais negativo. Dissocie isso. A comida ela não vai te reconfortar, tá? Ela pode sim trazer um conforto momentâneo, mas no final do mês você vai estar triste de novo, porque você de novo, não conseguiu emagrecer, não conseguiu atingir a sua meta por esses deslizes. Mas se você fizer o contrário, né, não associar a comida, você no final do mês vai chegar lá e falar: putz, consegui emagrecer. Olha só, né? Essas pequenas mudanças que eu fiz, olha o resultado que eu tive, né? Que ótimo. E aí, né? A sua recompensa vai ser muito maior, né? A sua felicidade vai ser muito maior e muito mais duradoura. Não vai ser momentânea. Então percebe, né? O como a gente às vezes se sabota e não sabe. Então fique atenta a isso, a esses hábitos nocivos que você tem no seu dia a dia, tá? Às vezes, dificilmente não é todo dia que você faz, né? Porque um hábito normalmente é diário.
para não cair nesse hábito nocivo, nesse loop do hábito nocivo, tente dissociar aí esse fator estresse, né? Essa sua rotina, às vezes, que desencadeia aí algum sentimento de frustração, um sentimento um pouco mais negativo, a comida, tá? Vai fazer alguma outra coisa que vai te aliviar. Que aí no final a sua recompensa será muito maior, tá certo? Então, assim, gente, de novo, só para a gente recapitular e fechar, eu sei que fazer a mudança ela não é fácil, fazer uma mudança de hábito ela não é fácil, né? Porque são hábitos aí já enraizados, muitas vezes desde quando a gente é novinho, às vezes a gente aprendeu algum hábito com os nossos pais e trouxe até os dias de hoje, né? Então, tente identificar quais são os hábitos nocivos que prejudicam o seu emagrecimento. Como está esse seu loop, né, do hábito? Qual que é o gatilho, a rotina e a recompensa que está fazendo você ter essa recompensa no final, que é através da comida, né? E tente mudar, né? Se você às vezes não consegue mudar ali, por exemplo, a sua rotina, né, que pega trânsito todo dia, eu sei que isso é extremamente estressante, né? Mude a sua recompensa. De novo, né? Se a gente, a gente tem que mudar o nosso mindset também, né? A gente não tem ali, a gente não precisa ficar fixo em uma ideia. Né? Tente buscar alternativas aí. Isso vai fazer a diferença, né? Vocês vão ver como isso vai influenciar e muito no seu emagrecimento, tá bom? A gente pode mudar os nossos hábitos sempre, a qualquer momento. Basta a gente querer, basta a gente estar comprometida com nós mesmos, né? A partir do momento que a gente está comprometida com a gente, com o nosso emagrecimento, a gente consegue, né? Agora, se você está ali mais ou menos, pendendo, se ficou mais ou menos, não adianta, né? Tem que estar 100%. Assim como eu estou aqui comprometida com vocês, né? Eu estou aqui 100% com vocês, tá certo? Eu não tô mais ou menos, né? Então, se você não estiver 100% comprometida com você, com o seu emagrecimento, não vai mudar, tá bom? Então, é isso, gente, que eu tinha para falar aqui com vocês hoje sobre realmente a importância aí da gente conseguir fazer a mudança dos nossos hábitos. Tá? E como isso vai influenciar positivamente no seu emagrecimento. Então, muito obrigada por vocês me acompanharem aqui até a essa hora. Um beijo grande para vocês e até amanhã.